Então a gente viu, né, que a organização da primeira economia colonial se deu no Nordeste, a economia açucareira. E dentro daquela nossa novela mexicana do Brasil colonial, vocês já viram que Portugal deixou de existir de 1580 a 1640 por conta do fim da dinastia de Aves. Então morreu o último herdeiro de Portugal, tem uma crise de sucessão. Filipe II acha a oportunidade que faltava para controlar todas as colônias portuguesas, inclusive, né, Portugal. Aí a gente tem, naquele momento, a União Ibérica. Então, o momento em que Portugal passa a ser administrado com suas colônias pelo rei da Espanha, Filipe II. Tá, já era problema suficiente para os portugueses, né? Mas nós temos um outro problema para resolver nesse momento, que é a questão dos holandeses. Aí vocês viram que, né, os holandeses tinham um problema com a Espanha por conta da colônia, né? Então eles eram colônia e tinham sido recém-independentes da Espanha. E esse conflito acaba resultando na expulsão dos holandeses da economia açucareira, tá? Bom, uma coisa que é importante falar, essa colonização dos holandeses é muito anterior ao que vocês veem aqui na região de Ponta Grossa, próximo ali na região de Carambeí, tá, gente? Os holandeses que vêm para cá, eles vêm em 1911, num outro momento. Aqui a gente está falando dos holandeses durante o Brasil Colônia. Bom, então os holandeses foram expulsos, tinham dinheiro, né, devido às manufaturas, e começaram a enfrentar os impasses lá da Espanha por conta do Filipe II. Bom, por que o Filipe II foi o maior problema? Quando o pai do Filipe II dominava a Espanha, os calvinistas, né, os holandeses calvinistas, eles tinham uma certa liberdade. Então os holandeses puderam, né, manter suas lideranças, eles tinham uma certa autonomia. Depois que o Carlos V morreu, o Filipe II vai tentar controlar, né, tentar pressionar os holandeses. É isso que não vai dar certo. Por isso que os holandeses acabam lutando pela sua independência. Então, eles acabam enfrentando os espanhóis com a ajuda da Inglaterra. Vocês lembram que a Inglaterra é muito esperta, né, já está de olho com os interesses voltados para a América, desde a América do Norte até a América do Sul, né? Então a gente sabe que a Inglaterra ganhou muito dinheiro durante esse momento do século XVI e XVII, e aí nós temos a independência da Holanda. Bom, os holandeses foram expulsos da economia açucareira, mas isso não é definitivo. Por quê? Nós teremos invasão holandesa no Nordeste. Como que ela vai funcionar? Então, os holandeses vão tentar controlar o Nordeste em dois momentos. A primeira invasão holandesa se deu em 1624. Então, os holandeses, que são os caras, né, com autoestima, vão tentar atacar a capital da colônia, que era Salvador. Eles conseguem controlar Salvador por um curto espaço de tempo, por um ano, tá? Mas eles não vão conseguir, tá? Então, a gente vai ver isso. Tanto que naquele contexto nós temos esse processo da organização da economia colonial, né? Os holandeses eles precisam organizar essas expedições, tá? A gente vai falar sobre isso. Aí os holandeses na Bahia nós tivemos essa restrição comercial. Então os holandeses expulsam, né, essas lideranças portuguesas e tomam conta de Salvador. Claro que isso não vai dar certo, e aí, né, eles vão ser expulsos. Em 1630, eles foram expulsos e atacaram Pernambuco. Então a gente tem a presença holandesa, né, o domínio holandês de 1630 a 1654. Tá? Durante esse processo, os holandeses vão controlar os principais engenhos, né, o coração da economia açucareira. Inicialmente em Pernambuco, avançando ali próximo à região do Maranhão. Tá? Naquele momento, né, os holandeses vão controlar a Companhia das Índias Ocidentais. E aí tem muito dinheiro rolando. Então, os holandeses vão patrocinar, né, vão investir para os fazendeiros, vão começar a
a emprestar dinheiro para os senhores do engenho. E aí os fazendeiros vão até que meio que, né, vão se atentar, né, não vão enfrentar os holandeses no primeiro momento. Por quê? Os holandeses vão atender às expectativas dos fazendeiros, tá? E daí os holandeses organizam um sistema de governo chamado Nova Holanda, tá? Esse governo tinha como liderança Maurício de Nassau, o principal governante. De 1637 a 1644, o Maurício de Nassau ele vai organizar um conjunto de reformas ali, sobretudo na região do Recife. Tanto que em Recife tem uma herança holandesa bastante forte. Então ele vai construir praça, ele vai construir prédio. O Maurício de Nassau, como ele é protestante, ele vai permitir que os católicos e judeus, tem muitos judeus que vêm para o Brasil, né? Lembrando que a gente tem uma perseguição a judeus naquele contexto, que eram chamados os cristãos novos, né? Os judeus se convertiam ao catolicismo para não ser perseguido. E aí, quando eles chegaram em Pernambuco, principalmente nesse momento, durante as invasões holandesas, os judeus conseguem, né, se estabelecer economicamente. Porque o Maurício de Nassau era um cara inteligente, né? Então ele precisava manter a questão econômica, o financiamento, então ele faz uma aliança que acaba conciliando os interesses tanto dos católicos quanto dos judeus, tá? Então, para a gente ter uma ideia ali no mapa do domínio, né, holandês no Nordeste, São Luís, Fortaleza, Natal, né, parte da Paraíba, Recife e Olinda, tá? Então essa região foi controlada, né, por um período significativo, de 1630 a 1654. Porém, nesse momento em que nós temos o domínio holandês, que os holandeses controlam o Nordeste açucareiro, nós temos a restauração. O que é a restauração? É o momento em que Portugal retoma as rédeas do seu governo. Então nós temos uma nova dinastia assumindo, uma nova família no poder. Qual é essa família? É a dinastia de Bragança. Então, a partir de 1640, os espanhóis perderam, né, o nosso puxadinho e eles precisam redefinir os territórios, o que era Portugal, o que era Espanha. Nesse contexto do fim da União Ibérica, Portugal vai começar a tentar retomar o Nordeste, tentar recuperar a principal fonte de renda da colonização portuguesa, tá? Aí, em 1644, quando o Maurício de Nassau sai do Nordeste, os portugueses, naquele momento, né, veem que há um clima de insatisfação e muitos holandeses começam a tentar, né, a Companhia das Índias Ocidentais começa a tentar cobrar impostos dos fazendeiros, cobrar, né, aqueles empréstimos, aquele dinheirinho lá que os holandeses tinham dado no início da colonização holandesa, e isso vai gerar um clima de insatisfação entre os fazendeiros que vai acabar na insurreição pernambucana. O que é a insurreição pernambucana? É um movimento dos fazendeiros que se organizam com o apoio da coroa portuguesa para expulsar os holandeses. Então, os holandeses e fazendeiros vão se enfrentar por aproximadamente 10 anos, então eles ficam nesses impasses. E uma dessas batalhas mais importantes é a Batalha de Guararapes, que inclusive tem uma imagenzinha lá na apostila de vocês falando a respeito dela, tá? E a partir da Batalha dos Guararapes, em 1649, os holandeses começam a deixar o Nordeste. Em 1655, nós temos a saída definitiva dos holandeses do Nordeste açucareiro. Bom, como que eles saíram? Né? Por que eles saíram? Eles saíram porque eles tiveram uma ideia muito mais, né, lucrativa naquele momento. Então, eles saem do Nordeste e vão produzir açúcar lá na região da América Central, próximo ali às ilhas do Caribe, as Antilhas, tá? E aí nós temos um problema gigantesco para Portugal. Por quê? Os holandeses dominam a tecnologia, né, conhecem o mercado europeu e começa o processo de declínio da economia açucareira. Então, como que a economia açucareira começa a colapsar? A partir do momento em que a coroa portuguesa
para a Europa, era tudo certo, dava tudo certo. Porque eles definiam o preço. Então, lembre-se que a partir do momento em que nós temos uma maior oferta, o preço cai. Então, aquele comércio lucrativo da coroa vai começar a declinar e ir por água abaixo. E nesse contexto, se já não era suficiente, como diz os mais antigos, desgraça pouco é bobagem. Então, os holandeses já tinham começado a produzir açúcar para concorrência do açúcar portuguesa, que é produzido no Brasil. Além disso, os holandeses vão dominar o tráfico de escravos a partir de 1648. E vocês lembram que a produção da economia açucareira ela é sustentada em torno do trabalho escravo africano. Tá? Então, se não temos escravos africanos suficientes no Brasil, porque a organização do engenho requer muita mão de obra. Até hoje, a produção da cana-de-açúcar ela é muito violenta, então é um trabalho pesado, cansativo, então os escravos precisavam de muitas mãos, e essa produção era uma produção muito, que esgotava muito rapidamente. Então a mão de obra ela se esvaía. Então o que a gente tem no processo? Agora, como que nós vamos resolver essa questão da mão de obra? Lembra que os portugueses estavam tentando deixar de usar mão de obra indígena? Só usavam a mão de obra indígena, a escravidão indígena, no caso dos indígenas tentarem resistir à colonização portuguesa. Conceito de guerra justa. O que é a guerra justa? Então, se o indígena não queria se converter ao catolicismo e que se não aceitava, não aceitasse a presença portuguesa, aí sim Portugal, os portugueses tinham a permissão para escravizar. Mas é claro que eles não vão levar isso a ferro e fogo. Então nós temos uma retomada da escravidão indígena, tá? Então Portugal começa a incentivar as bandeiras. O que são bandeiras? São expedições formadas essencialmente por mestiços e alguns indígenas que conheciam a mata, conheciam os principais desafios. Lembrando, pensem lá, tem bastante animal, tem bastante animal peçonhento, a mata fechada. Então essas expedições começam a entrar para o interior, pelo interior do Brasil, e ao entrar pelo interior do Brasil, eles tinham alguns objetivos. Primeiro, explorar, buscar riquezas, buscar minérios, buscar metais preciosos, porque ainda estamos no mercantilismo, a principal riqueza na Europa ainda são metais preciosos, e vocês viram que os portugueses ainda não superaram o fato deles não terem encontrado metais preciosos naquele contexto, e aí nós temos as expedições que vão buscar metais e capturar indígenas, tá? Os bandeirantes são caras muito espertos, por quê? Vocês lembram que os indígenas, eles deixaram de ser escravizados por conta da presença jesuíta. Então os jesuítas começaram a entrar no Brasil a partir de 1540, com o primeiro governo geral lá do Tomé de Souza. Veio lá, quem eram eles? Nóbrega, Padre José de Anchieta mais tarde, e os jesuítas, eles eram responsáveis pela catequização. Então, como que os indígenas eram catequizados? Como que eles eram organizados? Então, os jesuítas organizavam esses indígenas em grupos menores, chamadas de reduções. Então, reduzia esses grupos e nessas reduções, nessas missões eram essa abordagem dos jesuítas em ensinar, em catequizar, ensinar os padrões europeus, ensinar o indígena a trabalhar, porque isso também fazia parte. E os jesuítas organizaram essas missões. Os bandeirantes, que não são bobos nem nada, iam querer pegar os indígenas que estavam lá na mata, que não sabiam falar ainda o português, que não sabiam trabalhar? Não. Os bandeirantes vão começar a atacar também as reduções jesuíticas. Vão tentar trazer esses indígenas para o trabalho. Então a gente tem um enfrentamento. Então aí tem uma imagenzinha dos bandeirantes. Então as expedições bandeirantes, elas começam a tentar trazer indígenas para a mão de obra, para poder repor a mão de obra na economia açucareira, tá, gente? Então
é isso. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a escravidão indígena e sobre a escravidão africana, que são a base da economia colonial até o século XIX, tá, gente? Então, um beijo para vocês e bons estudos!